Bom, pessoal, boa tarde. Correção do exercício, certo? O exercício que vocês me mandaram. Eu vou estar corrigindo aqui, explicando de uma por uma. Então, vocês vão ter mais uma oportunidade de ver o conteúdo e aprender mais ainda, certo? Então, preste atenção para que você entenda mais ainda e possa servir para você no decorrer dos outros conteúdos, viu? Aqui, a primeira questão. A primeira questão me pede o seguinte: calcule as potências. Então, eu vou resolver as potências tendo um cuidado no que eu aprendi, não é? Em questão de propriedades, certo? E vou resolver de uma forma bem simples, não é? Pois eu não preciso quebrar tanta cabeça em questão de jogo de sinal, porque eu aprendi um procedimento quando a minha base é negativa, né? Então, essas questões aqui da primeira, elas são todas simples, então creio que ninguém teve dificuldade para resolver ela, viu? Bora lá. Letra A. Letra A me diz o seguinte: eu tenho uma potência mais 3 ao quadrado, ou seja, eu tenho uma base positiva. Pessoal, quando a minha base é positiva, o resultado sempre é positivo, viu? Não tem essa questão de o expoente ser ímpar ou ser par, não, viu? Quando a base é positiva, o resultado é positivo, viu? Então, 3 ao quadrado é o 3 multiplicado duas vezes, então resulta em 9, certo? Resulta em 9. Letra B, muito parecido, também a minha base é positiva. O meu expoente é ímpar, então isso não tem nada a ver, não é? Acabei de dizer isso. Então, isso também vai dar positivo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Certo? Letra C. Letra C também parecida, né? Minha base é positiva. Então, isso vai dar positivo. 7 ao quadrado, isso é 49. Viu, pessoal? Não tem necessidade de aparecer o sinalzinho de mais. Viu? Você coloca se você quiser, mas não tem necessidade. Letra D. A letra D já muda um pouquinho, a minha base é negativa, não é? Então o resultado vai dar o quê? Isso vai depender de quem? Do meu expoente. Caso o meu expoente seja um número par, o meu resultado vai dar sempre um número positivo. Caso o meu expoente seja ímpar, vai dar sempre negativo. Isso, pessoal, com base negativa, certo? Com base negativa. Então, o 11 multiplicado duas vezes é 121. Positivo, negativo, positivo, né? Expoente par. Então, mais 121. Letra E. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Negativo ou positivo? Negativo, certo? Base negativa, expoente ímpar. Letra F. Menos 3 elevado à quarta potência. Isso vai dar o quê? Positivo ou negativo? Positivo, né? Quanto? 81. Beleza? Letra G. Menos 1 elevado à sexta potência. Isso resulta em um número positivo, pois a base é negativa e o expoente é par. Então, isso vai dar 1. Letra H. Mais 6 elevado a 1. Isso vai dar um número positivo, pois a minha base é positiva. Então, não tem essa questão de expoente. Pessoal, quando o expoente é 1, o resultado sempre é a mesma base. Então, é 6. Letra I. Isso daqui eu tenho uma base positiva e o meu expoente é 0. Se fosse negativo, o resultado também não iria mudar, pois quando o meu expoente é 0, o resultado sempre é 1, não importa a base, viu? Então, é igual a 1, beleza? Então, essa foi a primeira aí. Dá uma olhada aí no caderno de vocês, verifica o que você errou para corrigir, viu? Bora lá, segunda questão. O que a segunda questão me pede? Me pede para me comparar essas potências usando 3 símbolos. O símbolo de maior que, de menor que ou igual, certo? Pessoal, essas 4 comparações que a gente vai fazer, você não tem a necessidade de resolver as potências, viu? Porque são todas simples. Com o que você aprendeu na aula, dá para você só olhar aqui, sem resolver potência nenhuma, e perceber quais os símbolos que eu irei usar em cada uma, viu? Por exemplo, aqui a letra A. Ó. A letra A me diz o seguinte: as duas potências são igual a zero.
Só que aqui eu tenho uma base negativa e aqui eu tenho uma base positiva. Isso tem alguma coisa a ver? Não. O resultado sempre é 1. Acabei de dizer aí na letra I, não é? Quando o expoente é 0, o resultado sempre é 1, não importa a base. Então, se o resultado de ambas as potências resulta em 1, quer dizer que essas potências são iguais, viu? São iguais. Elas são iguais. Letra B. O que me diz a letra B? Eu tenho duas potências de base negativas, só que com uma diferença. Uma com o expoente ímpar e a outra com o expoente par. Ou seja, a que tem expoente par é a que vai resultar em um número positivo, não é? Então, menos 1 elevado à sexta potência, isso vai gerar um número positivo. E vocês estudaram em números inteiros a comparação de números inteiros, não é? Quando diz que todo número positivo é maior do que qualquer negativo, não é, pessoal? Então, aqui vai resultar em 1. Então, 1 é maior que menos 9, porque 1 é positivo, menos 9 é negativo. 1 é maior do que qualquer número negativo, né? Então, quer dizer que menos 1 elevado à sexta potência é maior que menos 1 elevado, menos 9 elevado a 1, desculpa. Bora lá, letra C. O que me diz aqui a letra C? A letra C, pessoal, também você não tem a necessidade de resolver essa potência, viu? Agora, se você achar necessário, você resolva ela. Por quê? Porque isso daqui é uma base negativa com o expoente par, então isso vai dar positivo. Isso daqui também vai dar positivo. Então, ambos os resultados darão positivo dessas duas potências. Aí, se você achar necessário em resolver isso daqui, você resolve, viu? Você multiplica o 2 8 vezes, que vai resultar em 256. Mas eu creio que não tem necessidade, porque esse outro resultado aqui dará 27. Então, você vai perceber que 2 multiplicado por 2 8 vezes, com certeza dará maior do que 87, né? Desculpa, de que 27, certo? Então, só se você achar necessário resolver a potência, nesse caso aqui, viu? Porque as duas darão positivo. Então, quer dizer que menos 2 elevado à oitava potência é maior do que mais 3 ao cubo, viu? Bora lá, para finalizar a segunda, eu tenho essa outra aqui, muito fácil, né? Muito parecido, o que muda é que uma base é positiva e a outra é negativa. Então, é o suficiente para mim perceber quem é maior do que quem é aqui, viu? Porque se essa base aqui é positiva, isso vai dar positivo. Se essa base é negativa com expoente ímpar, isso vai dar negativo. Então, quer dizer que a potência que tem o mais, não é? Que no caso é o mais 2 elevado à quinta potência, quer dizer o quê? Que isso é maior que menos 2 elevado à quinta potência. Outra coisa, pessoal, viu? Tenha cuidado nisso aqui, ó. Por exemplo, se fosse um 4, isso aqui fosse um 4, você não ia colocar que isso daqui era maior do que o outro. Por quê? Você ia pensar o seguinte: ah, isso aqui é uma base positiva, isso aqui é negativa. Mas os expoentes são pares, então os dois daria positivo. Isso daria positivo porque a base já é positiva, e isso daria positivo porque a base era negativa com expoente par, viu? Então isso é maior do que o outro aqui por causa do expoente ímpar, viu? Que isso aqui dará negativo, certo? Bora lá, terceira. O que me diz a terceira aqui? O que vai me pedir a terceira? A terceira é para você colocar em uma única potência, não é? Essas multiplicações e divisões você vai colocar em uma única potência. Não é para reduzir, aliás, desculpa, não é para resolver as potências, não é? E sim para colocar essas multiplicações e divisões em uma única, viu? Então é muito simples, pois ele me deu essas multiplicações e divisões de potências todas de bases iguais. Então eu estudei isso daqui e aprendi que as multiplicações de potências de bases iguais, eu vou conservar a base, não é? E somar os expoentes. E nas divisões, eu vou também conservar a base e subtrair os expoentes. Então, é isso que a gente vai fazer na terceira questão. Se as bases aqui são iguais, eu vou conservar a base, que no caso é 4, viu? 4 positivo. E vou somar os expoentes, 2 mais 2 é igual a 4. Ou seja, 4 elevado à quarta potência, certo? Deixa eu dar... Pessoal, eu coloquei aqui 2, mas não é. Eu tô olhando aqui no livro, é 3, né? Então, eu vou só corrigir aqui para vocês, viu? Coloquei 2.
Então, se aqui é 3, então não vai resultar em 4. Desculpa aí, viu? Eu coloquei 2 aqui e eu não tinha visto esse 3. 2 mais 3 é igual a 5, viu? Beleza, então é 4 elevado à quinta potência, beleza? Bora lá, letra B. A letra B, também muito parecido, não é uma multiplicação. As bases são iguais, então eu vou conservar a base, menos 10, vou colocar entre parênteses, viu, pessoal? Porque é negativo, então eu devo colocar entre parênteses. E vou somar os expoentes, 3 mais 4 é 7, 7 mais 2 é 9. Então ficou menos 10 elevado à nona potência, viu? Muito simples. A letra C, o que me impede a letra C? A letra C também é a multiplicação, então eu vou conservar a base, que no caso é menos 12, dentro do parênteses também, viu? E vou somar os expoentes, que aqui não aparece, mas é 1, aqui também não aparece, mas é 1. Então 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, viu? Bora lá. Próxima, letra D. A letra D agora é uma divisão. Uma divisão também de potências de base iguais. Então, eu vou conservar a base, que no caso é menos 6, não é? E ao invés de somar 8 mais 2, agora eu vou subtrair por causa da divisão, viu, pessoal? Então, 8 menos 2 é igual a 6. 6 elevado à sexta potência, viu? Bora lá para o próximo. A próxima é a letra E. Também é uma divisão, também é de potência de bases iguais. Quem é a base é 9, então eu vou colocar o 9 conservado. E vou subtrair 3 com 1 que tem aqui. 3 menos 1 é igual a 2, ficou 9 ao quadrado. Eu não estou resolvendo as potências, porque ele não me impede isso, né? Ele tá pedindo só para colocar em uma única, então eu não preciso colocar 81 aqui. Pois bem, para finalizar, a terceira questão, a letra F, muito simples também. Menos 21 dentro do parênteses, certo? E aqui, ó, 4 menos 3 é 1. Não precisa aparecer. Caso você queira colocar 1 aqui, também não tem problema. Mas não tem necessidade, viu? Fica só o menos 21. Beleza? Então, essa é a primeira, segunda e terceira. Tudo bonitinho aí, viu? Dá uma olhada aí. Tira... Se achar necessário, tira o print aí. Depois, olha as respostas, tá bom? Bora lá, pessoal. Dando continuidade. Quarta questão, certo? A quarta questão vai me pedir o seguinte. Aplique as propriedades de potência. Vocês lembram disso aqui, ó? Né? Que propriedade eu vou usar? Né? As propriedades que nós temos em relação às potências são 4, né? Então, a propriedade que você vai usar aqui é a potência de uma potência, viu? Ou seja, uma potência elevada a um expoente, certo? E essa propriedade vai me dizer que eu devo multiplicar o expoente que está dentro com o expoente que está fora, viu? Então, muito simples, né? E aqui também eu posso aplicar também a potência de um produto, porque aqui eu também tenho um produto, né? Eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou aplicar duas propriedades aqui. A de potência de uma potência e potência de um produto, viu? De uma multiplicação. Então, vamos lá. Se eu vou aplicar apenas a propriedade aqui, eu não tenho necessidade de resolver as potências, viu, pessoal? Só está pedindo para mim aplicar uma propriedade aqui, somente, não está pedindo para mim resolver as potências. Então, eu vou só conservar a base, que no caso é 2 positivo, e vou multiplicar os expoentes, o de dentro com o de fora, né? 5 multiplicado por 3 é 15. Então, ficou 2 elevado à 15ª potência, viu? Aqui a mesma coisa. Na letra B, a base é menos 2, então menos 2 dentro do parênteses, viu? E vou multiplicar o 3 com o 4. 3 vezes 4 é igual a 12, menos 2 elevado à 12ª potência. A letra C também é simples, né? Eu vou colocar a base conservada, menos 7, e vou multiplicar 2 com 5, que no caso é 10, menos 7 elevado à 10ª potência. Letra D. Letra D eu já tenho um produto aqui. Qual é a propriedade que eu aplico no produto de uma potência? Hein, pessoal? Eu vou separar essa multiplicação. Eu vou separar as bases, que no caso é menos 3, viu? Multiplicado por menos 5. Eu vou separar colocando o expoente 3 em cada um deles. Então, eu vou colocar um 3 aqui. Eu vou colocar um 3 aqui, viu? Só isso, muito simples, né? A letra E. Muito parecida, né? Vou só separar aqui 2,
multiplicado por menos 7, certo? E vou colocar o expoente 2, tanto no 2 como no menos 7, viu? Só isso, muito simples, né? Letra F. A letra F também, vou fazer o mesmo procedimento, potência de um produto, né? Então, eu vou conservar essa base aqui com o expoente 2. Eu vou também com essa base aqui, com o expoente 2. E também isso daqui com o expoente 2. Só isso, muito simples, né? Pronto. Quinta questão. O que a quinta questão me pede? A quinta questão me pede para mim resolver essas potências aqui, resolver essas expressões numéricas envolvendo potência, né? Então, se está me pedindo para mim resolver essas expressões numéricas, está me pedindo para mim não colocar em uma única potência, não fazer esse tipo de coisa, porque logo porque não tem como, né? Não tem como eu utilizar a propriedade aqui, viu? Então, a única coisa que eu devo fazer é resolver as expressões numéricas como eu aprendi lá a partir do quarto ano, terceiro ano, a gente já começa a ver expressões numéricas, né? Já começa a saber algumas regrinhas que devemos tomar em relação a expressões numéricas, né? Aquela questão de resolver parênteses primeiro, depois colchete, depois chave, aí depois uma expressão numérica mais avançadazinha, resolver a multiplicação, resolver a divisão, não é? Quando vier multiplicação e divisão, resolve quem vier primeiro. A multiplicação e divisão é prioridade em relação a menos e mais, em relação a adição e subtração. Aí depois temos raízes, aí depois temos potências, não é? E expressões numéricas onde há potências, vamos resolver primeiro potência, viu? Primeiro potência. Bem aqui, ó, essa letra A tem uma divisão, não é? Uma divisão de potências. A gente vai resolver logo a potência para depois os resultados a gente utilizar a divisão, viu? Então, se a potência que está aparecendo aqui é menos 2 ao cubo, eu vou imaginar, não é? O que eu aprendi, que no caso é uma base negativa com expoente ímpar. Isso vai dar negativo. Isso vai dar o quê? Isso vai dar menos 8. Viu, pessoal? Menos 8. 2 ao cubo é 8. Então, base negativa expoente ímpar. Dividido pelo menos 8. Eu vou deixar do jeito que está aqui. Não é porque o expoente aqui é 1. Então, não vai alterar em nada. Certo? Então, eu vou resolver agora essa divisão. 8 dividido por 8 é igual a 1. Menos com menos é mais, então mais 1, certo, pessoal? Outra coisa, cuidado para não confundir isso aqui, ó. Vou conservar o menos, não faça isso, viu? Em relação à multiplicação e divisão de números inteiros, de um número negativo com positivo, negativo com negativo, vai priorizar, ou seja, vai ser conservado o sinal do próprio jogo de sinal, ou seja, se eu multiplicar um número negativo com um positivo, eu vou apenas colocar o resultado do jogo de sinal de menos com mais, que no caso é menos, viu? Se o resultado, aliás, se a multiplicação é de dois números positivos, então dará positivo. Se a divisão ou multiplicação são de dois números negativos, o resultado é positivo, porque menos com menos é mais. Você só irá conservar o sinalzinho do número maior caso seja adição ou subtração de números inteiros, viu, pessoal? Bora lá. Aqui, ó, base negativa com expoente par. Isso dará o quê? Positivo, então dará mais 25. Agora aqui, ó, eu não vou dividir esse 25 com o menos 4. Por quê? Porque o menos 4 está dentro de um parênteses com o menos 1. Então, eu vou resolver isso aqui primeiro, que está dentro do parênteses, para depois o resultado eu utilizar com 25, certo? Agora aqui sim, ó, já muda a questão de multiplicação e divisão em relação a conservar qual sinal. Nesse caso aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou primeiro fazer o jogo de sinal só para me saber o que eu vou fazer, se eu vou somar ou se eu vou subtrair, viu? Menos com menos é mais, então eu vou somar 4 com 1, 4 com 1 é 5, viu? E depois conservar o sinal do número maior. Nesse caso aqui, os dois são negativos, então não tem nem o que pensar muito, não é? Vai dar negativo, menos 5, viu? Aí depois eu vou fazer a divisão. 25 dividido por 5 é 5. Não esquecendo do jogo de sinal, viu, pessoal? Não esqueça nunca disso aqui.
Bora lá. Se aqui é mais e aqui é menos, eu vou conservar o sinal do jogo de sinal. Mais com menos é menos. Então, menos 5. Viu? Letra C. A letra C, viu? Já é uma expressãozinha maior, mas também não vai ter muita dificuldade. O que me diz aqui? Menos 5 mais 1 está dentro de um parênteses elevado a um expoente. Então, primeiro eu vou resolver quem está dentro do parênteses, porque eu posso fazer menos 5 mais 1. O resultado que dá, aí sim eu vou utilizar como potência com expoente 2. Viu? Então, a mesma coisa, ó, menos com mais é menos. Então, é 5 menos 1, que é igual a 4. 4 negativo ou positivo? Negativo, porque conservou o sinalzinho do número maior, que no caso é o 5. Então, é o menos. Menos 4 ao quadrado. Certo? Mas eu posso resolver logo essa potência aqui, ó. Viu? O que ela vai dar? Negativo ou positivo? Tem nem o que pensar muito, né, pessoal? Ela vai dar positiva, porque a base é positiva, né? Então, 4 ao quadrado é 16. Viu? Bora lá. Menos, vou conservar e vou ver o que vai dar aqui, ó. Se vai dar um número negativo ou positivo. Bora lá. Base negativa, expoente ímpar vai dar negativo, não é? Menos 1. E depois eu vou só resolver isso daqui, ó. Menos 4 ao quadrado, isso é o que? É 16 positivo, né, pessoal? Ó, base negativa, expoente par. Mais com mais 16. Menos com menos, mais 1. Viu? 16 mais 16 é 32. 32 mais 1 é 33. Viu? 33. Certo? Bora lá para a letra D. Letra D. Letra D também, vamos resolver logo essas potências aqui. Menos 2 ao cubo, isso resulta em menos 8, viu? Menos 8. Multiplicado por quem? Isso resulta em mais 9. Menos o quê? Menos mais 25. Multiplicado por quem? Por mais 1. Viu? Tá tudo aqui, ó. Dá uma olhada. E vamos lá. Aqui eu tenho uma multiplicação, não é? Aqui eu tenho uma subtração e aqui eu tenho uma multiplicação. Então a prioridade é resolver a multiplicação, né, pessoal? A multiplicação. 8 multiplicado por 9 é 72. Menos com mais é menos, então menos 72, viu? Eu não vou fazer menos 72 menos 25, menos mais 25. Por quê? Porque o 25 também está multiplicando o 1. Não é? Então, eu vou conservar esse sinalzinho de menos e vou fazer o seguinte, 25 mais 1, aliás, desculpa, 25 multiplicado por 1, 25, 25 positivo, né? Mais com mais, então, dará mais 25, certo? Bora lá, só eliminar esse parênteses aqui para a gente somar. Menos 72, menos com mais, menos 25, viu? Então, menos com menos é mais, então é 72 mais 25, isso resulta em 97. 97 negativo, porque os dois são negativos, viu? Menos 97. Letra E. Bora lá. Muito parecido também com a letra C. Eu vou resolver quem está dentro do parênteses aqui, para depois usar uma potência com expoente 2. 5 menos 10, isso é menos 5, viu? Menos 5. Não esquecendo que dentro do parênteses ao quadrado. Menos, o que vai dar aqui? Mais 9, mais 1. O expoente é 0, então o resultado é 1. Menos 20, aliás, menos 5 ao quadrado, o menos 5 dentro do parênteses, isso resulta em 25 positivo. Menos com mais é menos, menos 9, mais 1. 25 menos 9 é 16. 16. 16 mais 1. 16 mais 1 é igual a 17, viu? 17. Bora lá, pessoal, continuar aqui a letra F da quinta, viu? Bora lá, onde fala em expressões numéricas envolvendo potência. Então, primeiro eu vou resolver logo essa potência aqui, não é? Com base negativa e expoente ímpar, isso dará negativo, menos 27, viu? Multiplicado por quem? Aqui, ó, menos 2, base negativa, expoente par, isso vai dar igual ao quê? A 4, né? A 4, 4 positivo. Mais, base negativa, expoente ímpar, isso vai dar o quê? Negativo. Menos o quê? Menos 10, viu? Bora lá.
multiplicado por quem? Base negativa, expoente ímpar, isso vai dar menos 1. Certo? Bora lá. Então eu vou multiplicar aqui, ó, 27 com 4. 27 multiplicado por 4 é 108. 108. Menos com mais que tem aqui é menos, então menos 108. Mais com menos é menos. Aliás, desculpa. Vou conservar o sinalzinho de mais, porque aqui tem uma multiplicação. Viu? 10 multiplicado por 1 é o quê? É o próprio 10. Positivo ou negativo? Vamos ver, não é? Menos com menos, mais 10. Viu? Menos 108 eu vou conservar só para mim fazer logo esse joguinho de sinal aqui, ó. Mais com mais, mais. Então, mais 10. Menos com mais é menos. Então, 108 menos 10 é 98. 98 negativo, né? Sinalzinho do número maior tá no 108. Viu? Bora lá. A sexta questão. A sexta questão vai me pedir para me reduzir em uma só potência. Viu? Ou seja, essas expressões numéricas aqui, agora a gente vai resolver colocando em uma única potência. A quinta questão não tinha como, porque a gente não tinha como utilizar propriedade, não é? Propriedade em relação, pessoal, à conservação de base, soma ou subtração de expoente, viu? Então, nessa sexta questão, aí sim, aqui tem. Então, a questão está me pedindo só para me reduzir em uma só potência. Não está me pedindo para me resolver isso daqui calculando as potências, e sim só conservando. E se ela pede para... Desculpa aqui. Se ela pede para conservar em uma única potência, reduzir em uma única potência, é porque tem como, não é? Porque as bases são iguais. Então, o que vai pedir aqui na primeira? Ó, tem uma divisão, não é? Tem uma divisão desse produto de potência, também desse produto de potência. Esse produto aqui de potência, pessoal, produto, multiplicação, né? Então, essa multiplicação de potências é de bases iguais. Então, eu vou conservar essa base, que no caso é 2, e somar os seus expoentes. 5 mais 6 é igual a 11. 11 mais 4 é igual a 15. Então, ficou 2 elevado à 15ª potência. Dividido pelo resultado desses dois rapazes aqui, ó. Multiplicação de potências de bases iguais. Então, conserva o 2. E vou somar 7 com 3, que é igual a 10, certo? Beleza, bora lá. Agora eu cheguei em uma divisão de potências de bases iguais. Quem é a base? 2. Então, vou conservar o 2. E vou subtrair 15 menos 10 é igual a 5. Ficou 2 elevado à 5ª potência. Viu? Letra B, muito parecido, não é? O procedimento é muito parecido. Viu? Porque eu vou resolver quem está dentro do parênteses para depois multiplicar o resultado dessa divisão que também está dentro do parênteses. Então, eu vou eliminar logo os parênteses, não é? Fazendo as propriedades. 3 e 3 são iguais, então conservo o 3. E a propriedade onde fala de divisão de potências de bases iguais, agora é subtrair os expoentes, viu, pessoal? Não é somar mais. Então, 4 menos 3 é igual a 1, viu? Multiplicado por quem? Multiplicado pelo resultado disso aqui, divisão de potências de bases iguais. Então, eu vou conservar o 3, viu? Eu vou conservar o 3 e vou subtrair seus expoentes. 5 menos 3 é igual a 2, viu? Agora eu cheguei em quê? Em uma multiplicação de potências de bases iguais. Quem é a base? 3, e vou somar os seus expoentes. 1 mais 2 é igual a 3, 3 ao cubo, viu? O resultado. A letra C, um pouquinho grande, mas não tem problema nenhum, não é? Tudo aqui está nos seus devidos lugares. Tudo para facilitar a minha vida, para mim chegar em um resultado concreto. Aqui, ó. O que pede aqui no primeiro, antes do sinalzinho de dividir, é uma multiplicação de potências de bases iguais. Quem é a base? Menos 5, né, pessoal? Menos 5. O que eu vou fazer com os expoentes? 2 com o 4, eu vou somar, não é? 2 mais 4 é igual a 6. Então, eu vou dividir também pelo resultado disso aqui, que também é uma multiplicação de potências de bases iguais. Então, a base é menos 5. O que vai fazer com os expoentes? Somar. Aqui tem 1, então 1 mais 3 é igual a 4. Isso vai resultar em quê? Em uma conservação de base, que no caso é menos 5, e uma soma de expoentes. 6 mais 4 é igual a quê? Divisão, né? Então, é a subtração de expoentes. 6 menos 4 é igual a
2, viu? Pronto. É menos 5 ao quadrado. Não vou resolver porque não precisa, ele não está pedindo para mim resolver nada aqui, não é? Em questão de resolver as potências, só para colocar em uma única, então tá aí. Bora lá. Que propriedade eu vou usar aqui? Potência de uma potência, né, pessoal? Eu vou conservar essa base, menos 7, e multiplicar esses expoentes, né? 2 multiplicado por 4 é quanto? 8. Multiplicado por quem? Por menos 7 à quinta? Não, pelo resultado dessa divisão aqui de potências de base iguais. Quem é a base? Menos 7 também. Então, eu vou fazer o que? Subtrair esses expoentes. 5 menos 3 é igual a 2. Então, fiquei com uma multiplicação de potências de base iguais. Eu vou conservar essa base, menos 7, e vou somar esses expoentes. 8 mais 2 é igual a 10, viu? Então, menos 7 elevado à 10ª potência. Bora lá, letra E. A letra E, pessoal, tem um pequeno detalhe aqui no finalzinho, mas isso não é coisa de outro mundo, viu? Bora lá. Vamos começar aqui. Multiplicação de potências de base igual, eu vou conservar o 2 e vou somar os expoentes. 2 mais 3 é 5, 5 mais 5 é 10, viu? E dividir pelo resultado aqui, o resultado dessa potência, que o expoente meu é uma adição de números inteiros, viu? Então, não é bicho de 7 cabeças, é só adicionar esses números inteiros e ficar com um único expoente. É só isso. Então, eu vou conservar esse 2, que é a base, e vou fazer isso daqui, ó. Menos 2 mais 5. Menos com mais é menos, então 5 menos 2 é 3. 3 positivo, não é? Aqui, ó. 3 positivo. Então, fica 2 ao cubo. Divisão de potência de base igual, eu vou conservar o 2 e vou subtrair os expoentes. 10 menos 3 é igual a 7. 2 elevado à 7ª potência. A letra F, muito parecida, né? Muito parecida. Então, vou resolver primeiro isso daqui, ó. Aqui, eu não vou conservar isso aqui, viu, pessoal? Porque isso aqui não é a multiplicação de bases iguais. Eu vou somar isso daqui. Menos 1, menos 1, menos 1. Menos com menos é mais. Então, 1 mais 1 é 2. Então, fica menos 2. Certo? Menos 2. Menos 2 menos 1 é menos 3, pessoal, viu? Depois você faz passo a passo aí, só para você ter a certeza que é menos 3. Menos 3, então eu vou conservar o 2, viu? E multiplicar pelo resultado disso aqui. Muito parecido com isso aqui, ó. A única diferença é que isso aqui está fora do parênteses. Não tem problema. Mesma coisa, né? Então, menos 3 e vou somar isso aqui, ó. 1 mais 1, aliás, 1 mais 2 é igual a 3, fica menos 3 ao cubo. Então, menos 3 é igual a menos 3, eu vou conservar. Viu? Eu vou conservar. E vou somar os seus expoentes. 2 adicionado com 3 é igual a 5, viu? Então, é isso, né? A correção do exercício foi essa, viu? Depois vocês dão uma olhada aí no resultado de vocês, viu? Creio que vocês acompanharam com o caderno na mão. Então, deu para corrigir todas aí, prestando atenção e aprendendo mais ainda, viu? Então, a matemática, pessoal, ela depende muito do conteúdo anterior, viu? Eu já falei isso muito para vocês. Então, vocês têm que aprender, né? Mesmo que você já tenha respondido o resultado, aí você vai pensar o seguinte: eu não vou ver essa correção não. É uma correção de mais de 30 minutos, mais de meia hora. Então, eu não vou ver não. É muito importante você assistir todas as aulas, praticar muito, você pesquisar no livro os exemplos do conteúdo para você mesmo responder. Isso ajuda bastante, porque os conteúdos dependem muito um do outro, pessoal. É uma continuação, viu? Então, os conteúdos que a gente vai ver adiante vai depender dos outros que a gente já viu, viu? Então, é só aguardar agora a próxima aula aí que eu irei enviar, viu?